É isso, estamos aqui mais uma vez. Quero agradecer vocês por terem assistido e acompanhado o primeiro episódio, que foi com o Roberto Menescal. Pô, um cara que vocês viram aí, que é um cara que mexeu muito comigo na minha carreira, né? E a gente está aqui mais uma vez para o segundo episódio e assim com uma pessoa realmente ilustre, uma pessoa que eu conheci, como vocês sabem, eu sou professor de canto e conheci esse cara dentro da minha sala de aula, fazendo aula de canto, e vocês vão conhecer um pouquinho mais dele. Então seja bem-vindo ao Minha História, Meu Sucesso, que é o nosso podcast, onde a gente conta histórias reais e realmente a gente entende aqui o que é o verdadeiro sucesso, né? Então, seja muito bem-vindo. Antes de mostrar ele para vocês, eu vou falar quem ele é. Vitor Magalhães. Ele é professor, doutor, cientista. Ele é servidor público federal, diretor de ensino da IFRJ e da Escola Nacional de Circo. Isso eu não sabia. Mas isso é só o começo, hein, gente? Ele também já foi bailarino, ator, é apaixonado por música, o homem que carrega com orgulho sua fé, sua história e seu amor. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado por aceitar o convite aí. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui, grande mestre, né? Pra gente trocar essas ideias aí. Quando você me falou sobre esse podcast, eu fiquei de verdade bastante interessado, assim. Então, o prazer é meu estar aqui, eu Pô, que agradeço o legal, cara. convite. Pô, que bom, que bom. Cara, eu quero quebrar um pouco aqui o protocolo, porque geralmente as pessoas vêm aqui e aí a gente sempre sabe, assim, cara, como começou, como tudo começou e tal. Mas geralmente eu não faço isso, mas queria muito, assim, conhecendo um pouco você, a tua história, queria muito que você falasse um pouco da sua influência, né, cara? O que moldou você lá na sua infância para você estar vivendo o que você viveu hoje, né? Então eu queria que você falasse um pouco desse início, né? Tá. Vou começar pelo começo mesmo, né? Aham. Eu sou de uma família, meu pai e minha mãe têm um irmão mais velho, e a família é grande, assim, né? Mas meu pai e minha mãe sempre muito presentes. Assim, são sensacionais, estão aí até hoje, vivos, graças a Deus. E sempre muito ouvintes, assim. O meu pai e minha mãe foram, e são, né? Mas na infância foram pessoas muito boas de ouvir o que a gente tinha para falar, né? Então, observando isso, os dois são concursados, tiveram uma história muito Cara, diferente maneiro. da minha, né? Minha mãe teve uma infância bem pobre, assim como meu pai, situações bem difíceis de uma realidade que eu não vivi, né? Porque eles conseguiram ali trilhar o caminho deles e aí Aham. conseguiram passar num concurso. E aí sempre eu vi muito isso, assim, de, ó, gente, o que vocês têm, que vocês vão levar para vocês é o conhecimento e tudo mais. E eu sempre fui muito atento. Então, assim, meu pai, eu tenho 39 anos, né? Uhum. Eu me lembro que meu pai assinava vários jornais, né? Na época que se jogava o jornal, assim, né? Uhum. Uhum. E meu pai lia todos eles. Eu observando aquilo, eu comecei antes mesmo de aprender a ler, pegar o jornal, porque eu achava que aquilo era Caraca, um, maneiro. um ato importante. E ali eu fui me construindo mesmo. E eu fui, quando eu fui aprender a ler, e comecei a ler os jornais e tudo mais. Meu pai era bem. Sempre tem a figura que cobra muito, né? Então, essa questão do estudo, a questão da leitura, da instrução formal, meu pai cobrava muito. Então, foi a partir daí, olhando esse caminho deles, que eu pendi para esse lado aí Cara, do estudo e tudo que mais. maneiro. Que maneiro. Isso é demais, porque eu como pai, né, lógico que eu já pensei aqui muitas coisas né, que eu, que eu faço, né, cara, com meu filho por conta disso, né? Falar é uma coisa, né? Realmente, O exemplo é importante, ele não é eu determinante, também acho. mas ele é importante. Pô, Quando você olha aquilo ali, você entende que aquilo talvez seja um é, bom caminho, né? verdade, verdade. E quanto tempo para você encontrar assim a questão do teatro? Como que entrou na tua Isso vida? é. Antes do teatro, eu encontrei a dança. A dança, né? É. E aí é isso, assim. Meu irmão é 5 anos mais velho do que eu. Meu irmão adora luta, futebol, todos esses esportes, Ah, né? E aí meu irmão começou a fazer judô. Aí meu pai falou, não.
bota aí o Vitor também para fazer o judô. E aí eu fui, era molequinho, devia ter uns 5 anos. E eu me lembro, é engraçado, de chegar naquele lugar e achar aquilo um saco. O Aham. cheiro era ruim, as pessoas me pegando e me jogando, eu não tinha, eu dizia isso, ele tá me batendo. E meu irmão Aham. falava, não, Vitor, isso faz parte, né? Eu não tinha maturidade para aquilo. Aí eu cheguei para minha mãe e falei, ó, eu não quero fazer isso. Aí meu pai falou, não, então tá bom, vamos tentar outra coisa. Aí meu irmão foi pro jiu-jitsu, aí me levou pro jiu-jitsu. Aí eu só em olhar falei, não quero. Aí vai pra natação, falei, pô, não dá. E meu pai só pensando nesses esportes, Aham. né? Aham. Que é o que normalmente acontece, é um filho homem e tal. Futebol, meu irmão chutava a bola, eu saía correndo para aquilo não bater em mim, que eu tava com medo. Aham. E aí um dia eu tava passando pela rua com a minha mãe e vi umas pessoas dançando, assim, na academia, né? Na academia de dança. Eu não sei te dizer o que que aconteceu, mas o meu olho fez assim, ó, pum. E eu falei, mãe, eu quero fazer isso. Aí ela falou, dança. Eu fiz, é. Hum. Falou, por mim, tudo bem, vamos falar com o seu pai. Aí falamos, meu pai falou, tá. Aí eu comecei fazendo dança de rua, que é o street O Street dance, Dance. Aham. que eu gostava bastante, mas eu chegava um pouco antes. A minha aula era tipo 7 horas. E aí eu cheguei 6h30 e tava tendo uma turma de balé. Aí eu Caraca. falei, cara, isso aqui é muito o que eu quero fazer. E aí eu falei com a minha mãe novamente. Minha mãe sempre foi esse intermédio. Aham. Falei, mãe, quero fazer balé. Ela falou, vamos lá falar com teu pai e tal. Aí meu pai falou, Vitor, balé, que isso é coisa de menino. Eu falei, eu quero fazer. E aí comecei ali, balé, dança de rua e sapateado. E aí, muito apaixonado pela arte, né? É claro que naquela época eu não sabia que esse era o nome Aham. exatamente. E aí, por seriados, por novelas, e aí comecei a me interessar por teatro. Aí fui fazer teatro, depois eu fui fazer um curso de televisão. Fiz durante anos, assim, com um diretor de novela na época, bem longe de casa. Eu morava na Zona Norte, era Uhum. aqui na Barra. E aí minha mãe me trazia no domingo, era o dia inteiro. E aí eu fui me encontrando ali de uma maneira inacreditável, né? Aquela linguagem, a linguagem da arte, era uma linguagem que nascia de Fluía. dentro de mim, que fluía. E aí eles foram muito tranquilos, assim, né, com Uhum. isso. Meu pai deu uma relutada com tudo, meu pai para me assistir no teatro demorou. E É. aí, Mas eu... por quê? Por Porque era um conta. É preconceito, tem um preconceito, né? preconceito É. disso. Meu Aham. filho fazendo teatro e Aham. tudo mais. E aí eu já tinha feito várias peçazinhas, assim, e ele Aham. nunca ia. Na peça que eu fazia uma personagem feminina, meu pai resolveu ir. E aí, Eu quando ele falei. me viu, ele falou: aí, ó, tá vendo? Aí culpa a mãe e tudo certo. Mas é importante também que nessa época não tinha nenhuma relação com a minha orientação sexual. Era uma Aham. questão minha mesmo. Aham. Aham. Mas eu lembro que quando terminou a peça, ele olhou pra mim e falou: você faz isso bem. Assim. Pô, que E aí maneiro. me deixou ali seguir, né? Então, isso foi muito importante para mim. A dança, o teatro, Aham. foi muito importante para mim. Me fez ser esse cara que eu digo que eu sou um cara muito sem vergonha, né? Assim, eu falo, Mas você chegou a fazer profissionalmente isso? Não, Não profissionalmente chegou. não, assim. Era a tendência, assim, eu estava muito próximo. Só que eh, pelas questões, estava chegando perto do vestibular, e Uhum. aí eu Uhum. fiz a opção ali de trilhar outro caminho, né? Aham. De Aham. entender que talvez a arte não fosse o caminho profissional que me faria prosperar. E eu não estou falando de prosperar de Sim. dinheiro, não. Aham. Aham. Eu tinha outros caminhos, aquilo ali era um complemento Uhum. que Uhum. fazia parte Uhum. de mim, Entendi. Legal, entendeu? cara. E como que apareceu essa coisa da ciência para você, né, cara? E logo, lógico, né, depois a questão da educação, né? É, então, como eu te falei, eu sempre fui um cara muito observador. Uhum. Então eu tinha curiosidades que só a ciência explicava, né? Tipo, por que que o céu é azul, Uhum. né? E aí aquilo foi chegando na época do vestibular, né? E eu estudava em um colégio bem... Rígido, né? é, e a química começou a me chamar muita atenção. Eu tinha muita facilidade com aquilo.
Eu gostava de entender o mundo através da química, e aí eu resolvi que essa seria, né, a ciência, a área que eu ia seguir. Só que eu não queria ser, justamente por causa da comunicação, disso tudo, eu não queria ser o cara que ia entrar num laboratório, mexer com as vidrarias, com as soluções e ir embora. Porque eu preciso de me falar, né? E aí, nessa época, eu já dava aula particular. Eu era estudioso, assim. Então, eu já dava aula particular de Entendi. inglês, dava aula particular de química, matemática, e entendi ali que ensinar era um negócio que me agradava muito, Maneiro, assim. maneiro. Eu me lembro que é isso, a gente vai chegando na adolescência, tem a galera, tem seus amigos que estão ali para o estudo e tem aqueles que não querem nada, né? Aham. Com os meus amigos, eu chamava todos eles para minha casa e dava aula para eles fazerem o vestibular, para eles fazerem o que eles quisessem ali. Então, assim, essa parte do ensino me chamava muita atenção. Aí eu juntei tudo e fui ser professor de química. Cara, muito louco, né? É, Cara, eu fico pensando também um pouco na minha dualidade, ou não sei como eu posso dizer, porque assim, eu sempre me dei muito bem com esporte, né? Então, assim, no início era natação. Então, nadava, tipo, um ano e pouco depois já estava nadando no time profissional, sabe? E competindo na minha época, né? Vou revelar a minha idade, era Copa Sendas, do Mercado Sendas, né? Então, tipo assim, cara, eu viajava para poder nadar representando uma equipe da Petrobras, a refinaria de Duque de Caxias, né? E aí, cara, um belo dia minha mãe, tipo, ó, cara, essa parada não é para você. Pensa aí e tal, sabe? E realmente depois eu parei. Depois foi a questão do handball. E em paralelo com o handball, tipo assim, o handball foi rápido, cara. Em 3 meses já tava ganhando dinheiro. é mesmo. O meu irmão jogou handball durante um Caraca, bicho, tempo. mas. E minha mãe de novo, né? Ó, cara, não sei o que, tal. E, e, e aí eu encontrei, assim, a parte profissional da música, porque desde pequeno eu já tinha música dentro de casa. Cara, e aí no meio da música tem o caminho que você vai tomar, né? E o esporte sempre junto ali, né? Tem o caminho que você vai tomar para você ser um sideman, ou seja, eu viajei pra caramba pra tocar e tal, e me encontrei assim nessa tua fala, porque, cara, não era uma coisa que, sabe, me satisfazia, né, cara? E aí, cara, eu falei, cara, não adianta, eu não quero isso, eu quero ficar. Pra mim, tocar aqui, uma vez eu tava num lugar meio, tipo assim, tocando um mar de pessoas, devia ter uns 20 mil. Pra mim, né, 20 mil era muito, muitas pessoas. E eu falei, caraca, bicho, cadê o prazer, né? Cadê? É, Não tem, aquilo, cara. tem que ter. É uma coisa que eu tenho dentro de sala de aula, né? Então eu resolvi realmente, ó, cara, esquece, não vou mais. Se eu for fazer, vou fazer com os amigos e tal. E É. ficar na sala de aula, porque é onde eu tenho realmente o maior prazer, cara, é de Sim, estar dentro da sala de aula. Eu me encontrei na tua fala, cara. é. A sala de aula é um lugar, é um mundo à parte, um mundo sensacional, né? É, Existem relações que se dão ali que são, que só acontecem ali. que E só que a acontece ali. partir dali elas que se materializam em outras É dimensões fora verdade. dali. É Então, verdade. É aquele verdade. mundo é um mundo Maneiro. impressionante. E aí depois você entrou num curso, foi direto para faculdade? Como é Foi. que foi, né? Então, aí eu fui direto para a faculdade. Eu Aham. passei direto lá no vestibular e fui para a faculdade. E aí isso é curioso, assim. Vem cá, e aonde a faculdade que você fez? É onde eu sou É onde. servidor. Caraca. É. Então, essa é um ponto à parte, assim, que eu digo o tempo inteiro. Meu pai e minha mãe, como eu falei, passaram muita dificuldade, mas eu e meu irmão não, né? Nós tivemos uma vida tranquila. E isso me fez não entender a minha realidade. Quando eu passei para a faculdade pública, que eu me deparo, porque eu fui para o IFRJ, eu Uhum, quis ir para lá, em Nilópolis, na Baixada Fluminense. uhum. Quando eu passei na faculdade, eu ganhei um carro, para você entender. Nilópolis é Baixada? Nilópolis é Baixada. Eu ganhei um carro. E aí eu cheguei na Baixada de carro, tipo, filhinho de papai. Quando eu me deparo com aquela realidade dos meus colegas que não tinham dinheiro para se alimentar ali, eu tomei um choque. Caraca. E aí ali eu tomei consciência social.
Ali eu entendi qual era o meu papel. Ali eu entendi que eu era pobre, né? Uhum. E aí aquilo me mudou muito. Aí vem a vontade de, se eu estou aqui, porque eu fui privilegiado, eu passei tranquilo. Eu preciso devolver para esse lugar tudo que ele está me dando, porque o meu curso que foi de licenciatura em Química, ele me transformou Uhum. enquanto pessoa e enquanto profissional. Uhum. Aquele ambiente me transformou. A Baixada Fluminense me transformou. E aí foi quando eu disse, cara, eu preciso me formar e voltar para cá para oferecer o que eu tô tendo. E aí assim, foi um encontro também, assim. Eu sou Foi passional, o que né? mais te afetou nessa relação. É, foi assim. Ter o choque de realidade. Eu tive professores maravilhosos. Eu tinha uma professora, eu digo isso em todo lugar e toda oportunidade que eu tenho. Na Aham. graduação, eu saía para ir Aham. para o bar. E aí ela ia me buscar no bar. Ela falava, vai para a sala de aula agora, porque você tem um potencial incrível e não é aqui no bar que você vai conseguir desenvolver isso. E eu ia, eu voltava para a sala e tal, assim. Lá eu fui muito bem formado. Fui muito bem formado, assim. Então, esse lugar, ele é parte de mim. Ele é um elemento que constitui a minha identidade, assim. Então, aí a minha meta foi, agora eu preciso voltar para cá. E para voltar para cá, eu preciso passar no concurso, eu preciso Sim. fazer o mestrado, eu Aham. preciso Aham. fazer, entende? Aham. Então, foi isso. Mas o que me toca ali, além do curso, porque o curso era uma coisa que eu gostava muito, foi entender quem eu era efetivamente. Foi ali que eu me entendi efetivamente. Caramba. Fantástico. Fantástico. É. Fantástico. Então aí você se formou, você passou no concurso, né? Foi de primeira. Não, claro que não. Já ia te chamar de nerd aqui já, bicho. Porque, cara, Não, imagina, eu deve fiz a ser difícil faculdade. pra caramba. Eu, bicho, eu não odeio. Mas assim, nunca me relacionei bem com Com estudo. física, Química. matemática, quer dizer, química, matemática, física também, cara. Porque tá tudo muito Cara, interligado, né? muito interligado. Não, eu terminei a graduação, aí fui pro mestrado, Uhum, né? Tenho histórias ali na graduação que me reforçam a ideia de ser uhum, professor. uhum. Fui pro mestrado e aí passei no concurso. Entre a minha formação do mestrado e a aprovação no concurso foram 4 anos, né? Que eu fiquei aí trabalhando na rede Entendi, privada e tudo entendi. mais. Mas essa história do concurso também é muito curiosa. Porque você vai fazer concurso, você encontra sempre as mesmas pessoas. Uhum. Concurso para professor é uma vaga. Para professor na rede É isso que eu federal, ia perguntar, porque assim, cara, é um concurso para rede federal, né? E aí, assim, você consegue dizer, ó, eu quero este lugar, quero trabalhar nesse lugar? consegue. Abriu o concurso para lá. Falei, eu quero lá, uma vaga. Ah, tá, para lá já tinha. Ah, entendi, entendi. É Isso. bem direcionado. É. Aí, uma vaga. Aí eu já, toda vez que eu ia tentar concurso, eu Aham. encontrava as mesmas pessoas. Eu falei, cara, não vou. Tô cansado. Fiz a inscrição para esse concurso, fiquei. Aí, foi em janeiro. Uhum. Fiquei janeiro inteiro voltado para um evento religioso. Uhum. Então eu não tinha conseguido estudar e tudo Aham. mais. Eu cheguei um dia antes da prova em casa. E aí eu falei, eu não vou fazer esse concurso. Aí meu marido falou assim: você vai. Faz o seguinte, é o último. Se você não passar nesse, você não vai fazer mais. Aham. Falei, então tá bom. E aí fui e passei. Caraca, É maneiro. impressionante, né? É Muito, impressionante. muito, muito legal, cara. E a questão do circo aí? Então, Também é é uma do instituição federal? IFRJ. É. Ah, é de lá Então, mesmo. o que que acontece? A Escola Nacional de Circo ela é do Ministério da Cultura. Ela Aham, está associada ao Ministério da Cultura. aham. Mas os alunos são certificados pelo Ministério da Educação. Ah, Quem é o tá. Ministério da Educação nessa situação? Nós, do IFRJ. Aham, Então, sendo diretor de ensino do IFRJ, do campus de Nilópolis, a gente também atua aham, na direção de ensino da Escola Nacional de Circo. Então, lá tem todos os profissionais que estão uhum, relacionados ao Ministério da Cultura, que são uma potência. Aquilo ali uhum. é um lugar Maneiro, maneiro. maravilhoso. Tem tudo. Tem tudo. Eles são sensacionais, né? É uma escola fantástica, assim. No mundo, todo mundo quer estar ali, sabe? É um negócio Caraca, muito maneiro. legal, é muito legal. O nome é Escola Escola Nacional de Circo. Nacional de Circo. Escola Nacional de Circo.
E aí eles têm toda a estrutura, é tudo deles, e ali a gente conversa sobre ensino, sobre formação e tudo Aham. mais. Então é bem bacana, assim. Mas acessar esse lugar é fantástico. Imagino. É Nossa, fantástico. nossa. É, os artistas são incríveis. Isso é. Você lida com os alunos que vão participar. Na verdade, a Escola Nacional de Circo, ela forma alunos técnicos em artes circenses. Esses alunos já são Escola artistas. técnica. É. Eles já são artistas. Então, assim, para entrar nessa, né, é por edital, é Cara, concurso, é um imagina negócio isso. super difícil, assim. Então, os caras já são artistas, eles vão ali para se formar integralmente, Sim, tô para ligado, porque entender a arte mesma de coisa forma integral. a escola técnica da Vila Lobos, por exemplo. O Isso, cara já tem que ser um músico exatamente, para poder entrar. exatamente. Cara, que Tem maneiro, bicho. prova, é lindíssimo, é lindíssimo, assim. E uma dedicação extrema que eles têm, Uhum, né? Eles vivem aquilo ali o dia inteiro, segunda a sexta, de 8 às 17. A estrutura é dentro da IFRJ. Não, é É na Praça da Bandeira. aí É deles. Ah, tá. Tem uma lona linda lá que tinham derrubado, agora voltamos com a lona. Eles são Uhum. maravilhosos. Que Eles são maneiro, cara. Que maravilhosos. maneiro. Maneiro, cara. E não sei se é voltar, eu acho que sim, é voltar um pouco, né? A falar dessa sua relação e de como você viveu o homossexualismo e o casamento homossexual, né? Como que você, como que foi pra você, né? E queria que você falasse um pouco disso. Ah, e isso é curioso, assim. Eu me entendi homossexual velho. Uhum, Já tinha uns 21 anos, né? Por que que eu digo que eu me entendi homossexual? Porque ninguém vira homossexual. uhum, Ninguém você acorda hoje e fala, ih, caramba, eu sou homossexual, né? uhum, Mas existe um tempo ali para você se dar conta daquilo, né? Então, antes de me entender homossexual, eu tive diversos relacionamentos heterossexuais e me entendia bem ali, não era uma questão. E aí eu fui trabalhar num lugar que não era da educação, isso foi durante a minha graduação, e aí encontrei um rapaz, que é o meu marido, né? Até hoje é o primeiro, foi o seu primeiro namorado. é, que também não se entendia homossexual. Eu tinha 21, ele tinha 23. O primeiro movimento foi de repulsa, assim, sabe? Você entrou num grupo, pô, não gosto. Ih, que cara chato e tal. E aí eu me entendi, assim, passou um tempo, né? Uns meses, Aham. e ele não saía da minha cabeça, assim. Em casa, eu não tô trabalhando. E aí falava, ah, aquele cara é chato. Eu falei, cara, você só pensa nesse. E eu me olhei no espelho e falei, Vitor, você é homossexual. E aí é uma característica minha, assim, a dúvida, ela Aham. não é minha amiga, assim, eu não gosto de estar com dúvida. Entendi. Aí eu comecei a sondar ali para entender, Aham. para ver qual era a história, enfim. E aí tirei a dúvida e aí a gente se conheceu ali. Naquele momento, Miguel, assim, eu não sabia se eu era hétero ou se eu era homossexual. Eu sabia que eu queria ele, Uhum, que é o uhum. Magno, né? E eu falei isso pra ele no primeiro dia. Eu falei pra ele, eu te amo e você vai ser o homem da minha vida. E ali a gente começou, Uhum. e estamos aí há 17 anos, juntos, assim. Sim. É difícil, né, assim, É porque você são fases, né? exatamente, mas assim, e você é um professor, cara, Hum, universitário, hum, né? E aí, eu sei que hoje existe, por exemplo, você começou falando, ninguém vira homossexual, né? é, Eu achei interessante porque, cara, a gente hoje vive uma realidade um pouco difícil, né? De lidar, por exemplo. Eu sou um cara heterossexual, né? Você é homossexual. E assim, eu acho que as pessoas acabam, hoje em dia, tendo um cuidado exagerado que acaba errando é. por não, de repente, saber lidar mesmo. Às vezes não é nem questão. E tô falando dos dois lados, Sim, sabe? sim. Então acaba sendo difícil. Mas essa chegada no seu ponto de consciência, cara, eu sou homossexual. Acho que esse caminho que você tomou não foi um caminho. é, eu acho que antes era uma coisa que era muito. Acontecia muito mais.
de ser um processo mais natural, porque hoje tem uma onda um pouco maior que a pessoa até hoje, ela de repente está vivendo isso durante 3 anos e não sabe realmente se é um homossexual, né, cara? É, E você está dentro da escola onde tem é isso, a é isso. realidade é outra. Você toca em assuntos que são bem profundos, né? Aham, Primeiro é assim, não é tão linear assim, né? E aí também depende muito da característica das pessoas. O uhum, que eu te digo, o que eu posso te aham, afirmar assim, é que o meu acesso à educação, a uhum, leituras, me facilitou entendi. entender isso. É, mas tem pessoas que, em virtude de um monte de outras questões, por exemplo, da criação, elas vão entrar em negação o tempo inteiro. Se você é, se você vem de uma família, e isso eu vivo assim, eu vejo com muitos estudantes. Se você é de uma família cristã, por exemplo, isso é muito difícil para você tomar essa consciência e conseguir falar, porque você foi criado com um fundamento que diz que aquilo deveria ser de outra forma. Uhum, Então isso é mais difícil. Eu não tive isso, né? Não estou dizendo que foi fácil, não. aham, Mas o acesso à educação, à ciência, à leitura, uhum, ele te tira alguns preconceitos que vêm de lugares comuns. uhum, Isso é um problema hoje em dia, né? uhum, A outra questão é que quando você fala do cuidado exagerado e tudo mais, tem uma entrevista que a Erika Hilton, que é maravilhosa, ela dá pro Reinaldo Azevedo e para um outro rapaz, né? ah, aham, Ela é uma mulher trans, né? E ela diz o seguinte: a comunidade LGBTQIAPN+, ela foi durante anos, né, cerceada, marginalizada e uhum, tudo mais. Quando a gente consegue falar, a gente quer falar muito. A gente quer falar tudo. E talvez o tanto de informação que a gente traz uhum, fique difícil de quem não é da comunidade uhum, compreender. entendi. E aí você fica nesse negócio, eu posso ou não Faz todo posso? sentido, né? Faz ou não faz? Faz Porque total tem, sentido. tem pessoas que ainda estão na época do GLS, que hoje entenderam que era o GLS. Hoje a gente está na LGBTQIAPN+, entende? É, Então, cara. assim, Nossa. É. há de ter essa compreensão dos dois lados. Há Uhum, de ter essa compreensão dos dois lados. sim. Mas, fundamentalmente, a gente precisa entender isso, assim. A gente foi cerceado, calado, 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 calado. Quando a gente começou a falar... Então, Uhum, hoje, assim, é difícil. E eu falo com maior paciência isso, porque todo mundo... Porque aí, assim, eu falo, porque é um homem gay cis, é um homem aham, trans, é não binário. Aí as pessoas... Mas é o quê? Porque tem a questão da identidade do gênero e tem a questão da orientação sexual. uhum, Então, assim, eu sou um homem cis, eu me identifico com um gênero biológico, uhum, só que eu gosto de outro homem, então eu sou homossexual. uhum. Mas não é tão simples assim para quem tá de fora, né? Às vezes para quem tá dentro também não é tão simples, né? Mas hoje é isso, assim, eu acho que de forma geral, hoje há muita informação sobre tudo É, e o tempo para internalizar e compreender aquilo é difícil, é pequeno. E aí eu sempre falo assim, enquanto professor, eu preciso dizer isso: informação não é conhecimento. O fato de você acessar a informação não significa que por isso você compreende o que aquilo significa. Tem uma transformação da informação para que ela se torne conhecimento. é, é. E isso às vezes está sendo Pode, desprezado. pode ser considerado uma maturidade, você acha? Para saber lidar com a informação, de repente É, é- não ter esse tempo de maturar a informação. eu acho que não. Não é Eu isso? vou te falar, foi o que eu falei assim, lá no início. Tem um problema hoje que é o senso comum. Uhum, Senso comum também é senso, uhum, né? Paulo Freire diz isso. Mas o que é que eu tô chamando de senso comum aqui? Opinião. Opinião, cara, é uma coisa que você dá num papo entre amigos na sua casa. sim, Quando a gente está sim, pensando numa sim, sim. organização social que ela é gerida e gestada por uma lei magna, a sua opinião fica na sua casa.
Então, a informação hoje em dia, você lê um negócio e aí você começa a ter uma opinião sobre aquilo sem ter um fundamento. E aí isso dá ruim. Isso dá ruim. Porque opinião é isso. Você pode falar assim pra mim, Vitor, eu não gostei do seu cabelo. É a sua opinião. Mas não dá para que essa opinião seja considerada uma verdade, né? Então, essa é a questão. Eu não acho que você, Vitor, deveria dizer... Já ouvi isso. Eu não acho que você devia dizer que é homossexual, mas eu não estou perguntando o que você acha. Né? É claro que, assim, você precisa entender por que eu estou dizendo isso. Né? Eu sempre digo isso. Eu não chego nos locais e digo, oi, eu sou o Vitor homossexual, tudo bem? Não, obviamente que não. Mas também não posso negar que isso é o que o Vitor é, né? Mas, e assim, na escola, quando a gente pensa na escola, e quando eu falo escola, Miguel, eu tô falando de uma instituição escolar. Né? Isso é muito complicado. Eu me lembro, no colégio particular, aluno, né, principalmente na época da adolescência, eles estão muito mais interessados na sua vida do que no que você vai ensinar, né? E aí, quando você é jovem, porque isso acontece muito na área da química, o aluno sempre espera um professor mais velho, mais sisudo e tal. Então, quando você entra, né, entra na sala de aula, e aí eu era mais jovem, né? Aí o aluno, e aí ele quer saber de tudo. Aí sempre tem aquela pergunta, e como é que é a sua esposa? Não tenho esposa, eu tenho esposo. E aí eu me lembro que foi assim, recém-formado, eu me formei em 2010. Isso aconteceu numa escola e um aluno específico, ele me olhou quando eu falei isso, eu falei, o que passou naquela cabeça? Porque eu não sei o que passou. E aí no outro dia eu cheguei, a diretora da escola falou assim, os pais do fulano estão aí para conversar com você. Falei, bom, vamos ver o que é, né? E aí a abordagem foi, olha, eu sou fulano de tal, sou pai do aluno tal, eu sou pastor, e ele disse ontem que o senhor falou que é gay. Sim, foi isso que aconteceu. Ele falou, então, para mim, isso tá errado. Mas ele viu que ele pode ir para qualquer lugar, ele pode ser professor, ele pode... Então, ajuda ele nesse sentido, né? Tem isso, mas tem o cara que você não pode falar isso pro meu filho, né? E aí aí o que eu tenho que ficar explicando eu sempre brinco assim, eu tenho um afilhado, né? Meu irmão, né? Casou com a minha cunhada, maravilhosa, tem um filho. Aí eu brinco assim, eu botei ele para ouvir Cher, Madonna. Ele tem 17, não adiantou. Entendeu? Assim, e isso também a gente precisa dizer, a gente não ensina ninguém a ser homossexual. A gente não... as coisas são porque são. É claro que como é que a gente vai lidar. E isso, Miguel, eu tô falando de um lado quase que tranquilo, né? Mas eu já, por exemplo, precisei acionar conselho tutelar, porque aluno menor está sofrendo violência física porque ou é gay, ou é trans, e isso, essa parte é dura, assim. Mas é isso ainda que me reforça o lugar do professor, assim, de estar ali é importante, porque a educação, ela está completamente em todos os... Completamente. Acho que por exemplo, lidar com você, né, se torna mais fácil. Por quê? Porque você detém o conhecimento. Né? Isso transpira, né? Isso traz mais tranquilidade nas relações, tô falando, em todas as relações, eu tenho certeza. E comigo realmente tem sido isso, né, cara? Traz essa tranquilidade, né? Eu hoje estou no papel aqui, eu não tenho problema com isso, e você sabe, cara. Eu lido, a maioria das pessoas que eu tenho lá no meu dia a dia, nas aulas, eu não tenho... São artistas, cara. São artistas, é isso. Então, assim, não importa o que elas fazem fora dali, né? Exatamente, cara. Então, eu acho que você, nesse lugar, né, como educador, cara, de verdade, cumpre, assim, sabe? Tem uma missão, na verdade, tem uma missão muito importante, que é trazer essa consciência de que a gente precisa de informação, de que a gente precisa buscar isso para a gente poder, saber lidar com o que está dentro da gente, né? Com
com a nossa caminhada, o que a gente precisa fazer, né, cara? Então, assim, pô, Mas você sabe que assim... deixa eu só pedir o Guilherme. Ok. Guilherme, não para não. Só pega um pouquinho mais uma pra gente. Pode. Tá nele? Só pra ele continuar falando. Valeu. Tem uma coisa assim que é mais simples do que parece. Assim. Tem perguntas que são mais simples do que parecem ser e as respostas são muito profundas. Por exemplo, quando eu falei isso para meu pai e para minha mãe, eles tiveram tempo deles de entender, mas o meu pai perguntou assim: onde foi que eu errei? Aí eu fiz: pai, eu podia ter dado muitas respostas, né? Claro que é o meu pai. Falei, pai, mas é de uma ousadia. Pode continuar. É de uma ousadia imensa você achar que você tem responsabilidade sobre mim, né? É, e aí, por que você escolheu? Eu não escolhi. Essa é uma coisa importante para deixar assim. A gente não escolhe. O que eu escolho é assumir que sou. Mas eu não escolho ser. São duas coisas. E aí eu falei assim para ele: você só tem que pensar no seguinte, pai. Eu vou te fazer perguntas e você me responde. Ele falou: tá bom. Sou um bom filho? Ele falou: é. Sou estudioso? É. Sou um cara trabalhador? É. Qual é a diferença do que eu vou fazer com o meu marido na minha casa? Ele fez: nenhuma, né? Fiz: é. Então é isso, assim. O que eu sou? Eu sou um monte de outras coisas, né? Então, não é a minha orientação sexual, não é a forma como eu me identifico com o gênero que vai conduzir a minha licitude, Uhum. né? A minha moralidade, né? Uhum. Então, isso é mais simples do que parece. Sim, sim. Você também é líder religioso Sou líder religioso, sou do candomblessista. candomblé, exatamente. Eu cheguei no candomblé Uhum. por causa de saúde, né? Questão de saúde? Questão de saúde. E aí me encontrei ali, Uhum. tá? Também não é um processo Isso foi simples. antes da meningite, depois da meningite? Antes, a meningite tem pouco tempo. Tem pouco tempo a meningite. Ah, então fala. O candomblé tem muitos anos. Ah. Eu cheguei ali por saúde e me encontrei. É um chamado. Eu sempre acho que é isso, né? E tô ali, vivo, eu sou, como a gente chama no candomblé, eu sou babalorixá, cuido da minha ancestralidade e tudo mais. Mas é também um ponto, assim, bastante importante para mim enquanto educador. Ontem eu estava falando isso no dentista que eu estava. A religião, e aí eu vou falar um negócio pesado aqui, mas é isso. A religião, ela é um instrumento de dominação social e política. E isso é um perigo. E isso é um perigo. Então, eu também não escolhi ser líder religioso. No candomblé não funciona assim, não é uma escolha, Uhum. é uma determinação. Uhum. Que também não é fácil, mas estou lá. E aí tenho esse lugar, acho que é importante a minha atuação ali, dizendo, ó, isso aqui não é para te castrar. E toda religião é castradora. Toda religião. Ela nasceu para ser castradora. Uhum. Porque uma coisa é religião e a outra coisa é religiosidade, né? A religião, ela é feita pelo homem. Todas elas. Não importa se ela é cristã ou não, ela é feita pelo homem. E o homem, ele está inserido em diversos contextos. E aí eu repito, o acesso à instrução formal faz muita diferença, principalmente nas religiões de matriz africana, que foram, historicamente, né, chegam no Brasil pelos nossos antepassados escravizados, né? Então, e a reprodução da nossa religião ela é oral. Não tem um livro que a gente se baseia, né? Existem livros que contam sobre lendas que a gente chama de itãs, mas não tem um livro que diz, ó, você que é do candomblé tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro. Então a tradição oral, ela é riquíssima, mas ela se perde porque é telefone sem fio, né?
Eu digo para você, ó, isso aqui é uma compoteira. Você sai daqui e fala, isso ali é um pote de doce de leite. Então, esse é um perigo. Entendi. E aí a falta de entendimento também sobre o que que aquilo significa, porque o candomblé ele tem muitos ritos, Uhum. símbolos. Só que tem símbolos que são reproduções da escravização. Então você precisa ter acesso à instrução formal no sentido de entender a história, de como as coisas funcionam, de como as coisas funcionaram, para que você tenha um olhar. Porque senão você reproduz a castração e a dominação social e política que a religião faz. Uhum. Né? Um líder religioso, ele salva, ele amaldiçoa a vida de qualquer Uhum. pessoa. Né? Uhum. Porque você, num lugar de referência, você tem uma projeção naquelas pessoas que você nem se dá conta. Mas dependendo do que você faz ali, você destrói a vida de uma pessoa, né? Então, cara. o candomblé é muito caro para mim, mas sempre nessa perspectiva do estudo, assim, também. Vamos estudar sobre isso. Não vamos ficar cuspindo aqui porque me disseram que era, não, né? Então, Cara. Outra responsabilidade é. e, de novo, no ponto com relação à informação, né, cara? E eu tenho certeza que realmente isso é uma coisa que todo líder religioso deveria ter consciência, né? Não utilizar disso como uma ferramenta, né, para destruição, né, cara? Não é pensar na pessoa, né? Pensar no ser humano que tá ali, que tá em alguns momentos até desesperado. Né? Normalmente ninguém chega à religião porque tá super feliz e tranquilo com a vida, né? É igual ao hospital. Você não vai ao hospital e fala, e hoje eu vou passar no hospital. Você tá sentindo alguma coisa, né? Então isso é uma questão. É mais simples, assim. Quando você pensa, eu sou o Vitor, né? Mas eu atuo em diferentes frentes. Então, eu sou o Vitor professor, eu sou o Vitor aluno, Cara, administrar isso, né? Gerir isso, cara. Gestão pública, ciência, né? E aí a espiritualidade, eu acho que é uma coisa que, de repente, em algum momento pode ser conflitante justamente por causa da ciência, né? Mas não. Mas não é. Porque é isso, assim, tem uma coisa que eu chamo de função social. Em cada local que você atua, você tem uma função social. Se você entende a sua função social, tudo facilita. Então, assim, na ciência eu explico a criação do mundo sob a perspectiva da ciência. No candomblé, eu explico sob a perspectiva do candomblé. Elas não precisam ser conflitantes. Elas não tem uma verdade que é absoluta. As verdades podem andar em conjunto. E aí, dependendo de onde você está e sob qual perspectiva você está olhando o mundo, você vai escolher uma delas, né? Religião e ciência são só óculos que a gente escolhe para explicar o mundo. Então, a química foi o óculos que eu escolhi para explicar o mundo partindo dos pressupostos científicos. O candomblé é o óculos que eu escolhi para explicar o mundo partindo dos pressupostos filosóficos religiosos, entendeu? Eles não precisam ser conflitantes, assim. Eu não preciso... Porque também tem isso, assim. Isso precisa estar bem estruturado na sua cabeça. Eu já tive, por exemplo, alunos do Instituto Federal que disseram assim, professor, eu estou em crise com a minha religião. Porque isso aqui que o senhor está me dizendo não é o que eles me dizem lá. Falei, não é mesmo o que a gente está dizendo. Porque o que eles estão dizendo lá não é ciência. E o que eu estou dizendo aqui é ciência. Não tem um que é mais importante do que o outro. Depende do contexto que você quer entender aquilo, né? Porque a gente pode escolher ler o mundo de uma maneira mais tranquila, né? Eu posso explicar como que, sei lá, por que o céu tá rosa na ciência e por que ele tá rosa a partir do candomblé, assim. Qual é o contexto em que eu estou inserido e qual é a importância daquilo que eu estou falando, sabe? Então, não é conflitante. Não é conflitante. Ou não deveria ser. Eu acho que é isso. Não deveria ser. Não deveria ser. Porque às vezes pensar faz bem, né? Muito, né? De vez em quando, né? Caramba. De vez em quando pensar faz bem, cara. Cara, legal. Eu acho que eu vou voltar aqui
pra falar, a gente falou da dança e da arte, mas assim, cara, você tá cantando hoje. Acho que é pesado esse termo, né? Mas tô tentando. E o que isso representa pra você, cara? A música, né? A música tem um significado pra mim espetacular, assim. E pra você, cara, no meio disso tudo, o que a música é pra você, Cara, cara? o meu Sem marido. ser crítico. Sem ser crítico. Vou dizer, É. o meu marido diz. Beijo, marido. Magno diz que s- se eu pudesse, a minha vida seria um musical. E aí, quando ele diz isso, para cada situação tem uma música na minha cabeça que tá funcionando. A música, ela me faz, isso é muito importante para mim, ela me faz acessar a mim mesmo. Então, se em algum momento eu estou em dúvida do que eu sou, é a música que me faz me entender. Sempre foi assim. Não foi, a gente não escolhe. A música ela me toca profundamente. Então, eu tô às vezes, isso é diário. Possivelmente, se você me encontrar do lado do meu carro, eu estou dirigindo para ir trabalhar, eu vou estar Tá. chorando porque tem alguma música que me toca. A música me fala muitas coisas Sim, sim. e me permite falar muitas coisas também. Então, a música sempre foi um negócio que me faz, me traz centralidade, sabe? Um Uhum, negócio assim. uhum. O que me faltava era coragem para achar que eu podia cantar. Era isso, assim. Embora eu sempre tenha gostado, assim, mas não, eu vou investir nisso aqui, Uhum. porque é um momento para mim mesmo, né? Porque quando a gente canta, na minha cabeça, né? Olha, eu falando isso para um professor de canto, né? Quando a gente não canta só o que a letra está dizendo. A gente canta todas as dimensões que estão dentro da gente, cara, assim. Na penúltima aula que eu fiz com você, eu tava estressadíssimo. Eu falei, cara, eu tô muito estressado, Aham. foi difícil, mas assim, eu saio dali pronto para encarar o mundo, assim. A música, ela é terapêutica. A música, Total. então, é isso. Eu amo, né, É, assim. é demais, cara. Faz Muito. parte da arte, assim. Não tem como, não tem como dançar sem música, Uhum, né? uhum. Então, a música, ela sempre foi alguma coisa que me guiou. É como se metaforicamente, se há um caminho que a gente vai seguir, esse caminho quem dá é a música. É simples Outra vez assim. ela, né? É. Porque realmente é isso, cara. Eu também sou assim, cara. Às vezes eu chego na correria e tal, ou então tá muito turbulento, né, cara? Muito barulho dentro de mim, né, cara? Cara, eu sento no piano, às vezes toco nem 2 compassos, cara. Mas Já aquilo já. realmente traz a gente, né, pra um lugar O nosso de cérebro tranquilidade. muda mesmo, né? É, Ele é, se reformata, é um negócio é, muito curioso e profundo. verdade. Hum. Bem, cara, vou dar uma aqui de cabrinha, né? Cara, bem, o nosso programa é Minha História, Meu Sucesso. E aí eu queria perguntar pra você, cara, o que é sucesso pra você, né? É difícil essa Eu também pergunta. acho. É, Sucesso talvez seja conseguir me olhar, me reconhecer e entender que eu estou conseguindo cumprir com as funções sociais que eu me comprometi, né? Eu não vou conseguir fazer isso todo dia, né? Mas é isso, assim. Sempre que eu posso, é tentar me reconhecer. Sucesso, para que a gente tenha sucesso em alguma coisa, na minha percepção, a gente precisa ter autorreconhecimento, né? Assim, quando você se conhece e faz aquilo que você gosta, e para isso você precisa se conhecer, você vai estar sempre numa perspectiva de de melhorar, melhorar a si mesmo para melhorar os outros, né? Tirando esse negócio, vamos fazer o bem sem olhar a quem. Não, não é isso, assim. Hum, Mas se eu estou bem, eu consigo, em diversas situações, fazer os outros se sentirem bem, né? Então, o sucesso é saber quem eu sou, não me perder de mim. E isso é ter sucesso. legal. É. Muito bom. E o conselho que você daria, cara, assim como a gente finalizando, um recado que você daria. E aí direcionar pra quem você quiser, cara.
Cara, eu vou dizer o seguinte, assim. Hoje, né? Porque daqui esse é o 2, mundo. 3 meses, 6 meses, de repente o conselho é outro, mas hoje. Vou aproveitar uma frase que você falou e uma coisa que você tocou e vou ser bem rapidinho, Aham, né? Em 2020, eu sou um cara, né? Eu trabalho muito, eu gosto muito, aham. mas a gente tem que ter cuidado. Eu acho que o recado é esse, assim. Faça o que você gosta, mas se respeite. Respeite seu tempo, respeite sua saúde. Porque em 2020, Uhum. eu tive um episódio drástico, assim, né? Eu tenho enxaqueca, normalmente, então, a dor de cabeça vem, eu lido com aquilo, legal. E aí aconteceu em 2020 que a dor de cabeça não ia embora. E aí eu fui ao médico. Fui ao médico, eu entrei, né, na emergência, achando que tinha dengue e fiquei internado com meningite, né? E a meningite, né, uma meningoencefalite, como diz, ela normalmente, na idade avançada, ela traz lesões no cérebro. E aí a possibilidade de eu sair dali lesionado era grande, a probabilidade, na verdade, né? E aí que lesão seria essa? Que sequela seria essa? Eu não sei. E aqueles 14 dias que eu passei ali, né, CTI e tudo mais, me fizeram entender que faça o que você quer fazer, mas respeite o seu tempo, a sua vida, porque tudo passa, tudo passa. Só que se você não se der conta disso, você passa antes de tudo. Porque se eu tivesse morrido, Miguel, o meu trabalho continuaria lá, alguém faria o meu trabalho. Todas as outras coisas continuariam acontecendo, porque a vida segue. Uhum. Então, assim, o meu conselho é: achem o que gostem de fazer e façam isso, mas se respeitem. O sucesso também está aí. É verdade. O sucesso está aí. Também tá aí. A gente faz história, a gente tem sucesso, mas nós somos autores disso. Então, temos que estar vivos e felizes. Legal, cara. Você tem algum canal aberto que as pessoas possam, de repente, falar com você, encontrar? Enfim? Tenho. Acho que o mais fácil é a minha rede social, o Instagram, @VictorHPMS. Pode seguir lá, mandar direct, que eu tô aí, firme e isso aí. forte. Cara, muito obrigado. Tô muito feliz de você estar aqui, Imagina, cara. eu também. Muito Eu feliz, de também, verdade. Pô, foi incrível tudo isso que a gente falou aqui. Certamente você vai estar aqui de volta em algum momento. Conte comigo Espero que sempre. você Conte que comigo você me sempre. atenda e vindo, Claro, né, cara? claro, sempre. Mas é isso. Obrigado. Obrigado Bem, você, querido. você que ficou até aqui, muito obrigado por assistir. Queria que você compartilhasse esse episódio com quem você entendesse que realmente precisa ouvir, né? Precisa ouvir o Vitor, né, nessa história.